Olá, eu sou Oswaldo Rodrigues, eu sou psicólogo, terapeuta sexual e de casais do Instituto Paulista de Sexualidade, o IMPASEX. Eu venho conversar com vocês hoje sobre algo muito importante no que tange sexualidade e diz respeito a uma das fontes de educação sexual de todos nós. E também tem uma importância na questão até de terapia em sexualidade, da psicoterapia sexual. Eu quero falar com vocês sobre fontes de informação em sexualidade. Comecem a pensar, comecem a lembrar-se de como é que vocês aprenderam sobre sexualidade, da onde vieram as informações. A maior parte das pessoas vai começar a pensar e ter ideias do tipo: aprendi sozinho. Bem, sozinho significa que encontrou fontes, achou formas de obter informações sobre questões da sexualidade. Mas, de onde vieram essas informações? Pois é, muitas crianças e adolescentes simplesmente obtêm informações de outras crianças e adolescentes de mesma idade. Ouvem na televisão, ouvem dos pais, mas não necessariamente ouvem respostas às suas perguntas, a seus questionamentos. Ouvem e tiram conclusões. E onde estão as fontes de informação? Bem, uma fonte de informação em sexualidade, ela precisa de embasamento científico. Ela precisa vir de um contexto teórico compreendido como uma teoria científica. Isto é sempre reconhecido dentro de um grupo de cientistas, de um grupo de profissionais que estudam um determinado assunto e debatem para entender quais são as coisas mais verdadeiras e as coisas menos verdadeiras. Sabe? Nem sempre essas fontes estão visíveis. E aqui vem algumas discussões importantes. Bom, tradicionalmente, uma das formas ainda existentes e até bem fáceis de nós encontrarmos são livros e artigos. Eu quero dizer que existem livros e artigos de qualidade científica e de divulgação científica. Bem, para a maior parte das pessoas, qualquer fonte de informação chamada de científica, seja um livro ou um artigo, em verdade vem com um linguajar bastante difícil, bastante complicado, para que a gente possa entender de uma maneira tranquila. Então, seria muito mais óbvio e necessário que nós buscássemos livros ou artigos de divulgação científica, que foram já organizados de uma maneira onde o autor busca as informações em pesquisas, em discussões entre cientistas e coloca de uma maneira, usando um linguajar mais fácil, um linguajar que se torna mais possível de compreendermos. Tá? E aonde nós encontramos esses livros ou artigos? Bem, o melhor seria buscarmos algum profissional de saúde ou professores que pudessem nos indicar: leia isso, procure aquilo, porque esses já têm esse contato para saber quais são as fontes melhores, as fontes com base científica. Também eu posso buscar na internet, verdade? A maior parte das pessoas abre a internet, pega pelo próprio celular e busca informações. Esse é um problema. Esse é um grande problema. Qualquer um de nós pode fornecer informações, e aí nós estamos usando inclusive informações errôneas, informações que trazem ideias que não são apenas erradas, elas vão atrapalhar a sua vida. Bem, mas onde podemos buscar ainda na internet?
saber onde tem livros? Os sites das editoras. As editoras, obviamente, vão aceitar publicar livros que sejam de autores, autores que tragam informações úteis. Não vão aceitar qualquer publicação. Mas veja, ainda assim temos que sair buscando. Exige aprendermos a ter um mecanismo crítico para conseguirmos as informações necessárias. Então anotem, livros e artigos. Ainda na internet existem as outras coisas. Eu posso buscar websites, blogs, vlogs, o YouTube. Puxa, também tem os sites jornalísticos, websites de jornais, periódicos já conhecidos e que trazem toda uma discussão se pertencem a essa facção ou aquela facção política. Vejam que ciência também é política. A política também usa ciência para se validar. Então, de toda maneira, precisamos tomar cuidado. Porém, os grandes mecanismos de mídia, de jornais, eles agem de maneira semelhante às editoras. Porque se eles divulgarem uma informação errada, é a imagem deles que fica mal. De toda forma, a maior parte dos grandes periódicos procura basear as informações na voz de algum profissional que vai trazer informações já colhidas do que eles compreendem a respeito das pesquisas. Então, é uma fonte e provavelmente uma fonte mais positiva. Também podemos buscar websites científicos. Para buscarmos sites científicos, na verdade, nós podemos buscar, por exemplo, o Google Acadêmico. Aqui nós conseguimos artigos publicados por periódicos científicos, artigos que referem pesquisas que foram desenvolvidas. Às vezes é difícil de ler. Eles são artigos também que trazem uma série de informações de uma maneira bastante difícil, não é tão acessível, mas são informações seguras. Ora, então deveríamos buscar essas fontes. Essas fontes são fontes primárias de informação. É verdade, devemos sim, sempre que possível. Então, gostaria de, conversando com vocês, buscar entender quais são as outras maneiras de acharmos essas fontes. Outra maneira são as autoridades. A autoridade é alguém que tem uma função numa cultura de ser representante de poderes ou conhecimentos. Bem, nessa área das questões da sexualidade, deveríamos estar pensando em sexólogos, psicólogos, antropólogos, sociólogos, médicos, enfermeiros, profissionais de saúde e educação, das ciências sociais e algumas ciências biológicas, e que vão nos informar, nos ajudar a compreender o que é essa questão da sexualidade. Puxa, mas nós podemos fazer isso como? Bem, talvez seguirmos alguns desses profissionais, seja na internet, ou assistir algumas aulas deles, inclusive pela internet, ou até mesmo agendar uma consulta específica se a situação for tão importante ou tão imediata que nós precisamos arranjar uma forma de ter uma informação. Perfeito. Ainda assim, eu tenho que compreender, e esse é um papel que cabe a cada um de nós, como é que eu separo fontes verdadeiras das falsas? Uma das coisas que temos que fazer é observar as nossas reações emocionais. Afinal de contas, se eu pego um livro, essa é uma fonte de informação para vocês sobre problemas sexuais. Eu pego um livro e quando eu começo a ler o livro, eu vou ter emoções. Essas emoções são fortes, isso quer dizer alguma coisa para mim. Essas emoções são
importantes e referem alguma coisa da minha história de vida, da minha compreensão de vida. Vamos prestar atenção. Eu li, me emocionei, posso me sentir bem, me sentir mal, mas se por acaso, ao ler, eu pensei, eu coloquei a responsabilidade, a culpa sobre algo ruim que está acontecendo comigo em outra pessoa, veja, esta fonte pode ser verdadeira, mas eu já vou tender a distorcer a fonte que eu vou usar. Então a minha preocupação aqui é conversarmos sobre esta fonte de informação. Ela é uma fonte que me faz pensar, sentir, e o que eu faço na sequência? Se eu colocar a responsabilidade, a culpa em outra pessoa ou outras pessoas, o que eu li me fez pensar coisas erradas. Agora, se eu perceber que, caramba, eu sou responsável, ainda aqui tenho que pensar que emoções eu tive e o que eu vou fazer com essa informação. Se eu fizer, planejar, pensar uma informação que me seja útil para solucionar problemas, muito bom. Estamos no caminho certo. Se pensarmos, sentirmos coisas ruins e ficarmos sem saber o que fazer, podemos ter vários livros com informações interessantes e importantes, e eles não vão servir para que a gente saia do lugar. Quer dizer, eu tenho que ter a informação e tenho que saber o que fazer com a informação. Se eu fizer alguma coisa ruim, alguma coisa errada, essa informação também não era boa para mim. Mas ela poderia ser uma informação verdadeira? De novo, não basta a fonte de informação, mas como eu vou administrar a informação. Vejam que cabe a nós, apenas a nós, lidar com a informação. Fontes de informação nós encontramos com certa facilidade. Torno a dizer, você pega o seu celular e lê na internet. A fonte de informação deve ter um objetivo: facilitar sua vida, ajudar você a resolver problemas. Se você compreendeu isso, vamos buscar alguns livros. Aqui eu mostrei alguns para vocês. Esses livros, eles auxiliam nós buscarmos informação, auxiliam a pensarmos sobre sexo. O que mais posso fazer? Conversarmos abertamente sobre as questões da sexualidade. Colocarmos nossa atenção, procurarmos assistir documentários na televisão, observarmos o que as pessoas falam a respeito e entendermos qual é a nossa opinião. Só que a nossa opinião, ela pode estar baseada em conceitos errôneos e em emoções negativas. Portanto, muita atenção. Você merece ser feliz. Vamos fazer isso? Sigam-nos nas redes sociais, a nós, o Instituto Paulista de Sexualidade, o INPASEX, e vamos achar as formas de resolver problemas. Até mais.